Sejam bem-vindos ao Reino Maravilhoso. Esta é a segunda temporada deste nosso podcast da Cimedouro e eu estou aqui para lhe dar a conhecer o Presidente da Câmara Municipal de Foscoa. E pergunto a você, então, mas já não conhecemos um? Conhecemos. Mas acabou o seu mandato e agora temos um novo, que é um jovem, mas um jovem cheio de vida e que eu quero muito que você conheça. Engenheiro Pedro Duarte, muito obrigada por ter vindo à nossa entrevista, que é o nosso podcast. Bom dia, Andrei. Obrigado eu pelo convite. Estava com muita vontade de o entrevistar por várias razões que vou revelar ao longo desta conversa. A primeira coisa que quero perguntar é como se sente o Pedro, que nasceu em 86, por isso ainda é um jovem, mas com muita visão, sentado na cadeira do Presidente de Câmara Municipal de Foscoa, que eu imagino que não fosse assim um sonho pensado. Sim, bom dia mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sinto-me, acima de tudo, confortável. Confortável porque acho que me preparei durante 4 anos para este desafio. Acredito que tenho ao meu lado as pessoas necessárias para conseguir projetos importantes para o Concelho de Foscoa e conseguir fazer um bom trabalho para toda a população. É para isso que o poder político serve, é para isso que o poder autárquico serve e é nisso que eu estou focado e concentrado. Disse muito bem que não era, se calhar se me perguntasse até mesmo há 4 anos atrás, se hoje achava que poderia estar nesta posição, eu diria que não. Também não diria, nunca escondi que quando entrei para a vida política, e quando o professor João Paulo me convidou para ser seu vice-presidente, entrei com a decisão de um dia me poder candidatar a presidente de Câmara. Se achava que isso ia acontecer passado ao fim do primeiro mandato, eu diria que não, há 4 anos atrás, mas a vida é mesmo assim, os desafios aparecem, as oportunidades aparecem e nós ou agarramos ou não agarramos, ou sentimos que estamos preparados e acreditamos no nosso valor e no nosso trabalho e vamos em frente, e foi isso que eu fiz. Saímos das eleições já há muito pouco tempo, as coisas correram francamente bem. Estou muito satisfeito, como eu disse, e muito confortável nesta cadeira de Presidente de Câmara. O Pedro, antes de chegar a Presidente de Câmara e antes de o tratar por senhores, nasceu em 86, era um menino ligado ao desporto, gostava muito do desporto. O que é que hoje não consegue fazer, que gostava muito de fazer quando era mais miúdo? Mais miúdo, é difícil dizer porque a vida... Brincar pode, porque tem 3 razões muito fortes exato. Para poder brincar. A vida muda e os nossos gostos vão também mudando, mas se me perguntam o que é que muda desde a entrada na vida autárquica para hoje, mudaram algumas coisas. Obviamente que a dinâmica familiar mudou um bocadinho, a minha disponibilidade é hoje um bocadinho mais limitada, ou tem que ser mais bem planeada e organizada para eu poder estar em todos os papéis da minha vida, e obviamente que o papel de pai está acima de todas as outras, mas sim, tenho que ter um planeamento muito mais bem vincado e muito mais bem estruturado para conseguir para conseguir cumprir todas as minhas funções. Claro que tinha uma vida desportiva, como há bocado, já que estava a falar no desporto, antes de ser vereador e antes de ser presidente, tinha uma vida desportiva se calhar um bocadinho mais ativa do que o que tenho hoje, é o que é. Já tem saudades de jogar a bola? De jogar a bola nem tanto, já deixei de jogar a bola há algum tempo, tenho-me dedicado a outros desportos, natureza, de aventura, e isso sim, vou sentindo alguma falta, mas é o que é, tentando equilibrar tudo o melhor possível. Tinha outra coisa também que gostava muito de fazer e que ao longo dos últimos tempos praticamente abandonei, que era cozinhar. A sério? A sério. O que é que se cozinha agora para a Cíntia e para os meninos num domingo? Se tivesse tempo, não é? Se tivesse tempo. Sim. Conte-me lá. Cozinha-se tudo, um bocadinho de tudo. A minha cozinha é muito tradicional portuguesa, e habituei-me a fazer um bocadinho de tudo e acho que não me sai muito mal, pelo menos a crítica muito bem, é um bocadinho positiva. Agora, infelizmente, nestes tempos foi uma das coisas que praticamente tive que abdicar porque o tempo e a disponibilidade não é a mesma. Tem um casamento já bastante interessante em termos de anos, não é? Um bocadinho longo, e tem 3 filhotes. Ter esta base familiar coesa faz com que tudo seja mais fácil? Sim, a estabilidade familiar é muito importante, não é?
E claro que a minha mulher e os meus filhos são muito importantes na minha vida e obviamente que sim, dá-nos a estabilidade e a serenidade para podermos trabalhar no dia-a-dia com a máxima atenção, com a máxima dedicação. E sim, claro que sim, a parte familiar é muito importante, em paralelo com os meus pais, que vivem também em Foscoa e obviamente também são muito importantes na minha vida do dia-a-dia. O presidente já foi visionário, já escolheu uma psicóloga que era para que as coisas... Ele podia colocar-se onde ele quisesse a trabalhar, que as coisas seriam mais facilmente confortadas, não é? Com uma psicóloga em casa. Ajuda um bocadinho às vezes. Vamos falar desse senhor que se chama Gustavo Duarte e que é seu pai. Sim. E que tem uma vida também muito dedicada à causa pública. O que é que se pode dizer do pai? É isso mesmo. O meu pai dedicou, se calhar, os melhores anos da vida dele, os anos mais produtivos da vida dele à causa pública e em Foscoa em particular. Foi vereador durante muitos anos, foi presidente de Câmara durante 12 anos, foi deputado à Assembleia da República e, no fundo, aí também por 2 vezes. E isso também representa, obviamente, o território, nesse caso, não só o Concelho de Foscoa, como todo o território distrital. E para mim, obviamente que é uma referência, é um orgulho, revejo muito naquilo que foi o trabalho dele e cá estou para tentar fazer melhor do que aquilo que foi feito. Acho que quando nos propomos a estes cargos, tentamos sempre, ou devemos sempre tentar fazer melhor. Eu dizia isso muito na campanha eleitoral. Nós não vimos para continuar aquilo que foi feito, não vimos para deixar passar o rio debaixo da ponte. Vimos mesmo para tentar fazer o que ainda não foi feito, vimos mesmo para tentar melhorar aquilo de bom que já é feito. Obviamente que o meu pai deixou com mais de quase 30 anos de vida autárquica, obviamente que deve ter havido coisas que correram melhor e outras coisas que não correram menos, que correram menos bem, mas já de certeza um legado de responsabilidade, de lealdade, de rigor, de competência, de honestidade, que muito me orgulha e que muito me responsabiliza também, porque efetivamente Foscoa e o Concelho de Foscoa é um concelho relativamente pequeno, todas as pessoas se conhecem e essa é uma responsabilidade que eu assumo também com toda a convicção de ser filho de um ex-autarca e de um ex-autarca com um impacto tão grande na vida do Concelho de Foscoa. Uma mãe entende quando o filho diz vou seguir a vida do meu pai? Sim, acho que entende. Claro que se calhar sofre um bocadinho mais do que noutros tempos, mas sim, entende. Uma coisa é eu dizia isso às vezes em tom de brincadeira, eu ficava mais nervoso ou mais ansioso ou sofria mais na altura das eleições, por exemplo, quando era o meu pai, do que propriamente quando foi comigo, quando são os nossos entes queridos, quando são os nossos familiares, acabamos muitas vezes por sofrer mais com os outros do que com nós próprios. Agora é se calhar a voz mais forte do município de Vila Nova de Foscoa pelo lugar que ocupa. 2 patrimónios mundiais, um município cheio de vida, cheio de cultura, onde há 3 bandeiras que para si são primordiais, que é a saúde, a habitação e a educação. Estes são... Estive a estudar, não é? Estas são as suas linhas mestras para os próximos 4 anos. Sim, essas são 3 áreas que eu acho que são decisivas e muito importantes para o Concelho de Foscoa e eu identifiquei-as durante a campanha eleitoral. Só uma pequena correção, saúde/ação social, porque muito do que é o trabalho da promoção da saúde do município de Foscoa materializa-se depois naquilo que é o trabalho da ação social e sim, nós conseguimos durante os últimos 4 anos uma série de candidaturas e o reforço através dessas candidaturas dos recursos humanos do município e é muito importante. Nós temos um concelho muito envelhecido, temos um concelho com necessidades sociais relevantes, somos um concelho relativamente grande em área, temos cerca de 400 km² e isso é também um desafio depois na coesão territorial, na nossa capacidade de estar o mais próximo possível das pessoas, principalmente das pessoas que estão mais longe do centro de decisão, que estão mais longe da sede do concelho e que também por isso estão mais longe dos serviços que precisam.
e por isso temos nos batido e temos trabalhado para conseguir que os serviços se descentralizem e vão ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. Temos alguns projetos muito importantes nessa área. O Balcão da Inclusão será apresentado ainda esta semana. Vou aproveitar o tradicional almoço dos idosos que fazemos em Foscoa com todos os idosos do Conselho para apresentar o Balcão da Inclusão. Foi uma promessa eleitoral e felizmente foi cumprida em muito pouco tempo. Também já havia um trabalho antes e por isso nós sabíamos que estaríamos em condições de cumprir essa promessa muito rapidamente. Felizmente conseguimos. E temos outros projetos importantes que queremos dar passos. Precisamos também, aqui na questão do transporte flexível e a pedido, percebemos hoje que os transportes públicos que existem não dão ou não estão a dar a resposta que as pessoas precisam na sua plenitude e temos que melhorar nessa área. Aí assim terá também um papel muito importante. Eu cá estarei para reivindicar esse aspecto que me parece muito importante numa política social, numa política de coesão territorial e numa política de proximidade e próxima das pessoas e das suas necessidades. Mas, como disse, também a habitação e a educação são muito importantes. Nós, felizmente, conseguimos candidatar a nossa escola ao PRR e à reabilitação do edifício sede. As obras estão a decorrer. É um desafio, hoje em dia, fazer obras em Portugal, cumprir os prazos, conseguir a melhor execução possível de todas as candidaturas que conseguimos ter aprovadas. Mas pronto, as obras estão a decorrer e estamos diligentes e proativos para que decorram da melhor forma. Acreditamos que assim, e depois de terminar estas obras, as nossas crianças terão todas as condições e seguirão as melhores práticas para ter uma educação com melhor qualidade. E mesmo assim, estamos a falar de uma obra de cerca de 4 milhões de euros, mesmo assim não ficamos por aqui, temos outras obras candidatadas também no âmbito do primeiro ciclo, que nos vai permitir fazer algumas obras nos edifícios do primeiro ciclo, nos arranjos exteriores da escola que também precisam, cerca de 600 a 700 mil euros que vamos investir nessas obras que são do nosso quadro de investimentos prioritários do Norte 2030, mas no fundo um conjunto de investimentos em edificado que eu acho que são muito importantes. E depois, a par disso, temos muitas outras ações já concretas. Temos, por exemplo, a decorrer agora, desde o início deste ano letivo até ao final de dezembro, o vale escolar. Vocês apoiam muito os Sim, vossos estudantes. Nós damos 100 euros a todas as crianças, independentemente do ano, independentemente do escalão da IRE, independentemente de tudo. Todas as crianças que estudam no agrupamento de escolas de Foscoa recebem 100 euros, com a única obrigação que têm é que fazer as compras no comércio local em Foscoa, e aí conseguimos um 2-1, conseguimos ajudar as famílias, porque ter uma criança a estudar, apesar de tantos apoios que o município dá, ainda é oneroso, ainda custa dinheiro. E depois, ao mesmo tempo, ajudamos também a que essas pessoas gastem o dinheiro no comércio local e ajuda a economia local, e isso também é muito importante nós para podemos fazer contas e no final saber que há 16 milhões de euros, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, sim, para que se possam gastar e bem naquilo que é necessário para a Vila Nova de Foscoa. Sim. Vocês têm... Mas não me deixou falar da habitação. Mas vai falar. Vocês têm uma população muito envelhecida, como é espelho em todos os nossos municípios, nos 19. O que é que podemos falar então sobre estas melhorias que também pode haver na questão da habitação para as pessoas de Vila Nova de Foscoa? Na habitação, como eu estava a dizer, é também um dos nossos pilares da nossa candidatura. Nós temos uma estratégia local de habitação que foi desenhada e temos o primeiro direito e as obras do primeiro direito a decorrer. Conseguimos candidatar cerca de 35 fogos, que dará nova habitação a cerca de 70 pessoas. Nós tínhamos problemas concretos em Foscoa que tínhamos que resolver e felizmente estamos a resolver. Tínhamos um bairro, que é o chamado bairro da Farfola, que já muito degradado há algum tempo, e felizmente já estamos a realojar essas pessoas. Mais uma vez, as obras muitas vezes não andam ao ritmo que nós desejaríamos ou que nós gostávamos que andassem, mas com persistência e com insistência as coisas vão andar. E vamos conseguir fazer obras um pouco por todo o Conselho, e isso deixa-me obviamente muito satisfeito, porque também aqui conseguimos um 2 em 1. Por um lado, conseguimos dar uma habitação condigna às pessoas que não tinham possibilidades de a ter,
e por outro lado conseguimos reabilitar o nosso património edificado. Nós apostamos muito, a nossa palavra de ordem na questão da habitação é reabilitar. Nós apostamos muito na reabilitação do nosso centro histórico. Obviamente que é o caminho mais difícil, é aquele que demora mais tempo, é aquele em que a obra, para os empreiteiros que concorrem, é mais complicada, mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais certo. Mas vai dar vida, não é? Vai dar vida a tudo. Nós estamos obstinados em conseguir reabilitar o nosso centro histórico, não só o nosso, como também os das nossas freguesias, e é um caminho que, apesar dos vários constrangimentos e dos vários problemas que nos vão aparecendo, vamos segui-lo, e vamos segui-lo com toda a convicção de quem acredita que está mesmo no caminho certo e que é este o caminho certo para o Concelho de Foz de Coa. Fizemos também a nossa Carta de Habitação, e a nossa Carta de Habitação, Municipal de Habitação, também nos sinaliza uma série de intervenções que teremos que fazer e que será o nosso guião para os próximos 10 anos, e queremos não ficar pelo primeiro direito e conseguir depois construir casas de função que em tempo já houve, conseguir casas com renda acessível, com renda apoiada, para a habitação jovem, uma série de projetos diferentes, com a habitação a ser uma política que nós queremos implementar, muito agressiva e com muita importância para o nosso concelho. Vamos falar de turismo, porque também é um dos mais visitados, um dos municípios mais visitados dos nossos 19, porque tem um Douro, porque tem um museu do Coa, porque tem muito mais. Que sítios são os obrigatórios para quem tem que passar em Vila Nova de Foz de Coa, sem ser só aqueles que nós vemos nos guias turísticos? Sim, felizmente Foz de Coa tem vários sítios que valem uma visita. Falou, e como disse, obviamente, Foz de Coa tem os 2 patrimónios mundiais, o Alto Douro Vinheteiro e o Museu do Coa, com o Parque Arqueológico do Vale do Coa, dá-nos efetivamente um elan diferenciado. O Museu do Coa é obviamente um sítio de passagem obrigatório, todo o Vale do Coa é um sítio de passagem obrigatório. Agora temos lá os passadiços também, agora temos não é? Os passadiços, é verdade. São cerca de 1000 degraus para subir e para descer, para quem estiver em forma e quiser apreciar e contemplar uma paisagem arrebatadora. É mesmo ali nos passadiços do Coa, que ficam mesmo perto da Foz do Coa com o Rio Douro. Mas, como eu disse, temos muito outro património, um já descoberto, um a ser reabilitado, e acredito também muito outro ainda para descobrir, para reabilitar, porque este é um trabalho que não acaba, né? Nós temos, obviamente que não conseguimos fazer todo o investimento ao mesmo tempo, é um trabalho que tem que ser feito gradualmente, mas estamos muito apostados na reabilitação do nosso património, estamos muito apostados naquilo que é a conservação e a preservação, e depois sim, a publicitação de todo o nosso património. Temos o prazo em Freixo de Numão, felizmente candidatámos e conseguimos aprovar o polo arqueológico da Cime de Ouro, que irá dar uma nova vida ao Museu da Casa Grande em Freixo de Numão. Temos o Castelo de Numão, que é património nacional, que também ele será alvo de uma intervenção agora já em 2026. Temos o Castelo de Castelo Melhor, que também terá uma obra de intervenção no ano 2026 ou no ano 2027, e depois temos o Castelo Velho em Freixo de Numão e um sem número de locais bonitos para visitar, onde a natureza tem uma predominância muito forte e muito vincada. E muitos eventos culturais, desportivos, há muita coisa a acontecer, para além de feiras de vinhos, que também já é usual fazer. Quando se vê Vila Nova de Foz de Coa cheia de gente, nomeadamente em grandes ações que vocês fazem, até com muitos jovens, fotografias que nós temos acesso, vídeos que temos acesso, e nós também podemos ir e vivenciar. Amêndoa, tudo isto faz um cocktail maravilhoso para que nós possamos ainda chamar mais gente para o território. Sim, é verdade. Nós temos alguns eventos muito importantes no panorama regional e até no panorama nacional, que falou no Festival do Vinho, no Festivais de Vinho. O Festival do Vinho do Douro Superior é, sem dúvida, um desses momentos. É um festival com reputação nacional e que nós estamos apostados na sua internacionalização. Já conseguimos trazer nas últimas 2 edições alguns compradores internacionais, porque percebemos que o Douro passa por algumas ou bastantes dificuldades, o pequeno agricultor passa efetivamente por muitas dificuldades, e o papel da Câmara Municipal, através, por exemplo, da promoção desses eventos e dar a conhecer ainda mais
este produto de excelência que é o nosso vinho. A internacionalização é sempre um caminho que eu acho que deve ser feito e que se calhar é aquele que nos vai ajudar mais a depois conseguir ajudar o pequeno agricultor e o pequeno viticultor do Douro. Mas não falamos só do Festival do Vinho Douro Superior, temos o Festival de Poesia mais antigo do país, o Festival de Poesia e Música, temos a Festa da Amendoeira em Flor, que digamos assim serão as nossas festas da cidade. Somos a capital da amendoeira em flor com muito orgulho. Temos o festival, temos o Coa Summerfest, um festival de juventude que decorre durante o mês de agosto, que já ganhou alguns prémios a nível nacional. Tem aí uma forte componente do associativismo jovem, que para nós é muito importante e acredito que é verdadeiramente diferenciador de muitos outros municípios, a envolvência e o espírito de grupo que se consegue criar nos jovens que por diversas razões, alguns deles nem sempre estão em Foscoa, mas que vêm para o Coa Summerfest e estão ali 3, 4, 5 dias a trabalhar no duro para dar a melhor imagem do concelho de Foscoa e da cidade de Foscoa. E obviamente que isso, enquanto Presidente de Câmara, deixa-me muito orgulhoso nesses jovens que podiam estar na praia ou aqui ou ali a fazer outra coisa qualquer, a divertir-se, porque estão em tempos, muitos deles, de férias escolares, e optam por estar ali a trabalhar e a dar o melhor de si, também por Foscoa e também pelos foscoenses. E isso deixa-me, como disse, muito orgulhoso. E depois temos o Foscoa Douro Trail Adventure, que é um evento desportivo muito importante também para nós. Este ano, em 2025, e já temos a garantia que teremos em 2026, tivemos o regresso do europeu de autocross ao concelho de Foscoa. Foscoa já foi uma prova mítica no panorama europeu do autocross, felizmente, e com um trabalho aqui muito importante da Associação também do Automóvel Clube, que nunca perseguiu sempre este objetivo, e a Câmara mais não fez do que ajudar e do que estar ao lado deles e ir ao encontro daquilo que foi a pretensão. Conseguimos realizar a prova de autocross em 2025. Felizmente, e fruto do bom trabalho que fizemos, já temos aprovada a prova para 2026. Decorrerá de 16 a 18 de outubro. Aproveito já para fazer publicidade. E foi também uma conquista muito importante para nós. Depois temos o Coa Culto, Cultura em Movimento, que é um festival cultural um bocadinho diferente. Não é um evento não é um evento curto, não é um evento de um fim de semana nem de 2, é um evento que dura 2 meses e que percorre e promove todo o concelho de Foscoa. Nós vamos com espetáculos culturais a todas as freguesias do concelho, a todas as localidades do concelho, às maiores, às mais pequenas, levar um evento cultural, e com isso nós queremos 2, 3 objetivos. Por um lado, mostrar àquelas pessoas que, vivendo lá 10 pessoas, 20 pessoas, ou 100 ou 200 pessoas, a importância é exatamente a mesma, e a Câmara Municipal olha para eles da mesma forma que olha para os outros. E por outro lado, e por isso eu acredito que é uma política de coesão territorial também importante, mas também, por outro lado, conseguimos promover a paisagem, que em muitos sítios é fantástica, conseguimos promover o património que existe nessas freguesias, conseguimos um 2 em 1 que me parece muito importante para Foscoa e para o concelho. Deixando o concelho, vamos para a região. Como é que o nosso Presidente da Câmara de Foscoa vê toda a nossa região do Douro? Vejo a região do Douro com um grande potencial, com tudo para ganhar o futuro, mas também com alguma preocupação, principalmente, falámos há pouco da questão da agricultura. Há temas que estão na ordem do dia que são muito importantes e que nos devem alertar e nos dão sinais de alguma urgência nas decisões que têm que ser tomadas. A questão da agricultura, o tema a dificuldade que os agricultores do Douro vão tendo ao longo dos anos, é uma coisa que não se tem resolvido. O Governo tem adotado algumas medidas que têm ajudado a empurrar um bocadinho o problema para a frente, mas acredito que sejam precisas medidas que definitivamente resolvam o problema da sustentabilidade económica, porque não há, eu costumo dizer isto, não há Douro património da humanidade, do património mundial, sem o pequeno agricultor. O turista que vem ao Douro, a paisagem é arrebatadora, mas é arrebatadora se as vinhas estiverem tratadas, se as vinhas estiverem cultivadas, e não existe isso sem o nosso pequeno agricultor. Foram eles que moldaram o Douro, é a eles que nós devemos agora
políticas efetivas de apoio, de solidariedade, e obviamente que isso passa por... Nós aqui no nosso território não temos a capacidade de tomar essas medidas, temos capacidade sim de as reivindicar, de lutar por elas, de ser a voz de uma região, desses pequenos agricultores, mas precisamos que o Governo dê definitivamente medidas ou apresente medidas concretas para resolver este problema. Temos depois outras questões importantes que têm a ver com a sustentabilidade ambiental, que têm a ver com a coesão territorial, os desafios dos transportes e da mobilidade no Douro estão na ordem do dia e são muito importantes também, por isso temos muitos desafios para os próximos 4 anos e para os anos vindouros para ajudar o Douro a ser uma região cada vez mais atrativa, mais sustentável, porque assim teremos melhores condições para as pessoas que cá vivem, e são as pessoas que cá vivem que podem proporcionar ao turista, que felizmente tem sido cada vez mais, experiências diferenciadoras, experiências autênticas, porque eu acredito que as pessoas que procuram o Douro procuram essas experiências, mas se nós não tivermos cá ninguém que possa proporcionar essas experiências, o turista sairá de certeza mais desiludido. Presidente, há muitos temas que estão na ordem do dia, muitos deles com algum, eu digo com algum, bastante acesos, digamos assim. A imigração, por exemplo. A imigração, que é um tema que preocupa-o? Não. Sou sincero, a imigração é um desafio, não é? Nós termos a capacidade de acolher as pessoas, termos a capacidade de integrar essas pessoas, essa sim é que é uma preocupação. Nós no Concelho de Foz de Coa conseguimos candidatar-nos a um balcão Claim, felizmente ele está a funcionar e é importante neste acolhimento que fazemos destas pessoas. Quem vier por bem, obviamente que terá todas as condições, e falando do meu Concelho, do Concelho de Foz de Coa, obviamente que terá todas as condições para poder fazer a sua vida e para poder integrar-se na nossa sociedade. Foz de Coa é um concelho maioritariamente agrícola, nós precisamos dessas pessoas para trabalhar nas mais diversas áreas, no turismo, através da restauração, na agricultura, no setor primário, no setor social também já existem imigrantes a trabalhar, e a verdade é que eles, se forem bem acolhidos, se tiverem todas as condições para poder trabalhar, acredito que a sociedade como um todo ganhará com isso. Nós em Foz de Coa conseguimos, por exemplo, na escola, conseguimos ter mais alunos este ano do que nos últimos anos, e sabemos que uma das razões é a imigração. O ano passado tínhamos 19 nacionalidades diferentes na nossa escola, e isso tem um aspecto também positivo, tem um aspecto multicultural muito importante, e eu acho que as crianças, se souberem aproveitar esse facto, terão uma infância e uma educação muito mais rica do que apenas se tivéssemos portugueses na escola, por exemplo. Mas a questão económica é efetivamente muito importante, e nós devemos criar todas as condições para ter um concelho inclusivo, para ter um concelho aberto a todos, onde todos tenham espaço, onde todos tenham acesso à cultura, onde todos sejam respeitados, respeitando-nos, obviamente, todos uns aos outros. Daqui a 10 anos, que Douro, que Foz de Coa quer para os seus filhos? Quero um Douro mais verde, e quando digo mais verde, digo mais amigo do ambiente. As alterações climáticas estão aí e são um desafio para todos. Quero um Douro pujante, uma Foz de Coa pujante, uma Foz de Coa onde vale a pena viver, uma Foz de Coa que tenha todas as condições para proteger os mais idosos e os mais vulneráveis, uma Foz de Coa que consiga ter e dar às pessoas e às famílias que queiram fixar-se no concelho todas as condições para poder trabalhar, para poder investir, para poder criar a sua família, e dar às crianças, obviamente, todas as oportunidades para poderem estudar, para poderem desenvolver-se, e as que quiserem ficar no Concelho de Foz de Coa ficarão no Concelho de Foz de Coa, as que quiserem ir para fora e procurar outros mundos, com certeza o farão, na certeza de que terão em Foz de Coa uma casa sempre para poder regressar. Claro que sim. Muito obrigada, Presidente, por esta conversa. Isto passa muito rápido, mas gostei imenso. Quem sabe daqui a 4 anos estamos a falar sobre
próximos projetos, que tudo se concretize naquilo que o expôs aqui hoje e que seja muito feliz neste novo cargo. Muito obrigada. Obrigado. Foi então a presença do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Foscoa, Engenheiro Pedro Duarte, que esteve connosco então neste podcast Reino Maravilhoso. Já sabe que eu vou voltar sempre com novos e bons convidados.